explicando por que eu parei, né, de postar os vídeos, porque eu parei de gravar. Mexeu muito comigo, psicologicamente. No primeiro momento eu realmente fiquei em choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Tô um pouquinho rouco, um pouco diferente aí. O cenário também, mudei as posições aqui. Tava vendo os vídeos que eu tenho gravado aqui, pensando em voltar a editar. E eu fiquei muito tempo de gravar esse vídeo, explicando por que eu parei, né, de postar os vídeos, porque eu parei de gravar, explicar para vocês, até porque se eu começar a editar os vídeos que eu tenho aqui, vão estar numa cronologia um pouco diferente, que foram ao longo desse ano. Teve bastante coisa que aconteceu na minha vida e explicar também o porquê eu parei de postar de repente. Em janeiro, dia 5 de janeiro, eu sofri um acidente de moto e nesse acidente eu acabei não me machucando, mas eu tava com um grande amigo meu e ele que também sofreu acidente junto comigo ali, acabou caindo de moto e teve algumas complicações mais graves. A verdade é que esse acidente mexeu muito comigo, psicologicamente. No primeiro momento eu realmente fiquei em choque pela gravidade do acidente que ele sofreu. Eu não vou expor nomes nem nada aqui, mas a gente estava saindo, um dia super gostoso, e ele acabou colidindo na minha moto. Eu consegui segurar, mas ele acabou caindo da moto dele e aí acabou indo pro hospital. Teve sérias complicações por conta de ter batido a cabeça. Eu vou deixar até esse vídeo como alerta pela importância de vocês terem um capacete bom. Hoje eu não tô mais com o capacete do acidente. Não vou entrar em muitos detalhes para preservar ali o que aconteceu, a família, ele e tudo mais. Espero que um dia a gente possa vir aqui juntos contar. Mas a primeiro momento eu confesso para vocês que eu fiquei em choque, mais de um mês ali. Então não pensei em gravar, não pensei no canal. Eu fiquei ali uns 2 meses absorvendo tudo que tinha acontecido. E aí nesse processo também acabei conscientizando muitos colegas que eu tenho em relação à importância de ter um capacete bom, porque a gente pode quebrar uma perna, infelizmente, quebrar um braço, mas a cabeça é algo muito sério. E eu vivenciei isso de perto. E eu falo pra vocês, às vezes um tombo besta, tá? Um tombo besta pode mudar a sua vida pra sempre. Confesso pra vocês que introduzi o vídeo que eu tava vendo aqui pra editar, explicando pra vocês a cronologia, que ia separar em várias partes por conta da quantidade de tempo ali. Mas eu acho que até no vídeo eu falo, não sei se expliquei. Hoje a gente tá dia 21 de dezembro, foi o ano inteiro sem postar vídeos, realmente ficou parado nesse tempo todo, mas acho que merecia uma explicação e falar um pouco dos próximos passos e algumas mudanças. Nesse próximo vídeo que eu tenho aqui foi a conquista do meu padrinho, então na sequência eu devo postar já. Ele gostou tanto da nossa BM que comprou uma, então eu fico muito feliz pra ele. Tô dando spoiler do próximo vídeo. Tinha 2 vídeos em relação a isso, mas eu vi aqui que ficou um pouquinho comprido. No próximo vídeo eu vou apresentar o carro inteiro e depois eu falo pegando opinião, fazendo uma entrevista ali com ele de como que ele saiu de um carro 2020 com uma baixa KM para uma BMW 2015, uma KM um pouco mais alta, e se ele se arrependeu, o que ele achou, as primeiras impressões que ele teve no carro. Então, para não ficar muito longo, um vídeo ali de 25 minutos, eu vou cortar ali próximo dos 12 minutos, depois eu faço um vídeo da entrevista e depois um vídeo que eu comprei algumas coisas pro carro dele. Então vou separar em 3 vídeos aí, devo postar um por semana, não sei como que eu vou fazer, ou se eu vou postar os 3 juntos. Mas tem um vídeo da moto também, então eu mostro o que aconteceu com a minha moto, eu vou fazer uma revisão na moto, tudo. Depois eu arrumo um trinquinho da carenagem que fez. Como eu disse, eu não cheguei a cair, foi só a batida na minha moto. Consegui segurar a moto próximo ali do acostamento do meu acidente. Depois, se quiser, eu posso mostrar também realmente como eu não caí. Minha moto fez quase nada, mas eu faço a revisão nela, tudo bonitinho. Confesso pra vocês que foi um processo, tá? Então, dentro desses 2 meses absorvendo o meu acidente, eu tomei uma decisão gigantesca,
Não foi por pressão de ninguém, foi por decisão minha mesmo, que foi vender a moto, tá, pessoal? Eu realmente amo, sempre amei motos. A minha primeira Kawasaki Ninja, eu tive uma Kawasaki Ninja branca que eu fui muito feliz. Tive uma R3, tive várias outras motos, mas de carenada tive a R3 e quando eu comprei a R3 eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E se eu tivesse pegado a Ninja 400? Pô, e se eu tivesse pegado a Ninja 400? E eu tive a oportunidade de ter ela agora, mas eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi vendê-la. Então, não por medo de andar, eu cheguei a andar com ela poucas vezes depois do acidente, mas por conta dos riscos. Nem sempre é a gente, às vezes é algo que acontece no trânsito, a gente vê acidentes todos os dias. Eu decidi vender até ver a recuperação desse meu amigo. Foi uma coisa que mexeu bastante com essa decisão de ver a família, o impacto que gera na família, um acidente, a proporção de um acidente besta. A gente, dando um pouco de detalhes, a gente não estava mais de 50 por hora. Foi realmente um deslize ali. Não estávamos a mais de 50 por hora e mesmo assim teve uma gravidade bem complicada. Nesses 2 meses que eu estava em choque, eu fui processando essa decisão de... Por muito tempo a moto foi uma necessidade da minha vida. Na época da faculdade, na época que eu ia trabalhar, eu não tinha condições ali de bancar estacionamento para o carro, serviço, estacionamento no carro na faculdade. Aí vocês podem falar, porque não ia de transporte público? Eu ia de transporte público e o que acontecia? Eu tinha que sair 2 horas mais cedo de casa, eu chegava muito mais tarde. Um exemplo, eu chegava às 9 no serviço, eu tinha que sair às 7 horas da manhã de casa, então eu tinha que acordar às 6 horas, como a maioria das pessoas. Nesse meio tempo, beleza, eu ia trabalhar, chegava no trabalho, trabalhava o dia inteiro, saía às 6 horas do serviço, chegava 7h30 na faculdade, beleza, até aí, né? Chegava às 7h30 na faculdade, aí estudava até 11 horas, ia chegar em casa por volta de meia-noite e meia, 1h para tomar banho, jantar, tudo mais. Quase 2 horas da manhã ali, tá indo dormir, para 6 horas acordar de novo. Então eu chegava na faculdade muito cansado, tomava todo tipo de energético, mas eu chegava na aula, eu tava pagando caro na faculdade na época para dormir na aula. Eu realmente não conseguia ficar aberto, porque, vamos dizer aí, 2h30, a gente ficava 4 horas em trajetos de ônibus, andava meia hora depois do serviço, eu ia de trem, saía na estação, andava meia hora até a faculdade. Então esses tempos que eu teria para descansar, eu não estava tendo essa qualidade usando o transporte público, então eu optei por comprar uma moto, que foi na época a Burgman. E graças a Deus ela se pagou sozinha. Pra vocês terem ideia, eu tive 3 amigos que se juntaram, um deles é meu padrinho, que vai aparecer no próximo vídeo, esse da BMW, fez faculdade comigo, pra comprar essa Burgman. Eu troquei uma mobilete no Xbox na época. E esse Xbox eu dei de entrada na Burgman, tá? Eu peguei de um cara que era dono de uma assistência de videogames e mais R$1.600. Minha Burgman custou um Xbox e R$1.600. E eu não tinha esses 1.600 na época e eles me ajudaram. Por muito tempo, a moto foi uma necessidade. Onde eu queria chegar, até para conscientizar algumas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo. Por muito tempo, a moto foi uma necessidade da minha vida. E graças a Deus, hoje, ela era uma comodidade. Ela deixou de ser uma necessidade e virou uma comodidade. Então, porque hoje eu tenho a BMW, que vocês mais do que conhecem. Ela, graças a Deus, tem seguro. Eu tenho como bancar o combustível, o estacionamento. Então, era a praticidade de gastar menos e chegar mais rápido, voltar mais rápido para casa. O tempo que eu fazia 20 minutos de moto indo e 20 minutos indo e 20 minutos voltando do serviço, hoje eu levo 1 hora de carro, para vocês terem ideia. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mas é aquilo, a segurança que você tá, a questão de chuva que você não tá... Nossa, eu odiava, por capa de chuva era o fim do mundo para mim. Quem me conhece sabe, eu esperava a chuva parar. E para usar o menos possível a capa, eu realmente não gostava de andar na chuva. Eu sei que tem gente que não liga, mas nossa, era o fim do mundo para mim.
aquelas capas de chuva ainda que entrava água na costura no meio do... Bom, enfim. Então eu decidi por vender a moto. E já vendi ela, posso mostrar uns vídeos dela indo toda zerada. Que vocês viram, eu troquei o pneu, fiz a revisão, depois fiz uma outra revisão, precisou trocar uns O-rings ali. Deixei ela realmente zero. A carenagem que fez um trinquinho também 100%, mandei fazer tudo pra vender. O cara tá super feliz com a moto. Então, pessoal, é por isso que eu parei de postar os vídeos. Hoje é muito mais difícil porque eu tava vivendo uma rotina totalmente diferente da que eu vivo hoje. Então a rotina era voltada toda pro canal para conseguir gravar 2 vídeos por semana. Ontem, por exemplo, eu fiz um monte de coisa, eu acabei não gravando. A gente trocou o carro da esposa, então eu fiz toda a manutenção dele aqui em casa. Troquei o óleo, filtro de combustível, filtro de ar da cabine, as velas, então eu fiz... depois eu faço um vídeo só do carro dela. Nesse meio tempo também a gente começou a gostar muito da parte estética. Vocês vão ver aí que a gente já tava comprando alguns produtos, mas hoje a gente comprou muita coisa. Compramos uma Snow Fan, estamos com muitos produtos Vonix, entre outras marcas. Estamos gostando bastante dessa parte de cuidar mesmo do carro em casa. Já aconteceu várias coisas com esse carro que eu vou apresentar no próximo vídeo do meu padrinho também. Com a minha BM já teve algumas mudanças recentes de uma semana atrás e entre outros detalhes para atualizar vocês. Da minha casa, vocês vão ver que no próximo vídeo eu também vou comentar. A gente começou uma obra, comecei uma obra um tempo depois. E a gente começou a construir a laje aqui da garagem para poder cobrir o carro. Então eu ganhei uma baita sacada no meu quarto. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que já ficou até comprido demais esse vídeo explicando por que eu parei de postar, ou por que eu sumi. Eu vou tentar voltar nessa rotina de gravar tudo que é relacionado aos carros, até outras coisas, projetinhos da minha vida. E agradecer se você está assistindo esse vídeo até aqui. Se você tem alguém que você queira conscientizar, envia também esse vídeo explicando a importância. Gente, você ter eu vou falar de novo, você ter um celular de 8 mil reais no bolso e um capacete de 100, de 200 reais, gente, não faz sentido. Eu tinha colegas que eram assim também e eu sempre brigava com eles. A importância de você ter um capacete bom, porque um capacete bom salva vidas, tá? Não é um item supérfluo e a gente tem vários equipamentos de mercado que tem o selo da Inmetro, que é a mesma coisa que nada. É um puro isoporzinho que não absorve impacto nenhum. Então é isso, eu espero que vocês curtam. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá uma verificada que às vezes o YouTube tira a sua inscrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou você tá feliz por estar querendo voltar, já deixa o like aí também. E agradecer a todo mundo que ficou até aqui agora. E entendam que a cronologia dos vídeos, dos próximos vídeos, eu devo ter esse próximo 3, mais uns 3, 4 vídeos aí gravados, então vão sair numa cronologia diferente, porque aconteceram já alguns meses, né? Então muita coisa mudou de lá pra cá. Então, mas espero que vocês gostem. Beleza? Valeu, é nóis e fui!